Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer você por estar aí em mais este nosso encontro. É o nosso 29º encontro. Estamos tratando de um tema que é muito importante, que tem como título o conflito cósmico entre o bem e o mal. Se você não assistiu os vídeos anteriores, a minha recomendação é que você assista para que você entenda bem o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala a respeito deste último conflito que nós fazemos parte. Estamos vivendo o período que antecede a volta de Jesus e todas essas dificuldades, todas essas tensões que estão a vir sobre nós, que você com certeza está aí acompanhando. O mundo está sofrendo uma metamorfose, algo muito estranho está se passando no mundo todo, e tudo isso foi predito na Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, 1 ao 3, diz que assim como uma mulher grávida com as dores do parto vem sofrendo mais as suas contrações antes que venha o filho, assim seria a terra antes da volta de Jesus. Então o mundo iria ter mais dores, mais sofrimentos, e aquilo seria mais rápidos, um sofrimento dando seguimento ao outro, seria mais intenso, um sofrimento mais intenso do que o outro, e assim como nessa analogia feita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, de que o mundo iria se preparar para o retorno de Jesus, ele mostrou assim como uma mulher grávida que está para ter o seu filho. O filho que o mundo está para presenciar agora é o Filho de Deus. Cristo Jesus está para vir e o mundo, então, está cumprindo o que foi predito na profecia, em várias profecias da Bíblia. Então, estamos vivendo numa época escura, numa época de dificuldades, de muita turbulência, muita tribulação, e conforme diz lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só poderemos ter segurança, ter visualização verdadeira dos fatos se buscarmos as orientações do nosso Criador e o nosso mantenedor. E é por isso que é importante estudarmos neste canal esses temas que estamos extraindo da Bíblia, temas escatológicos, e assim estaremos nos preparando para os acontecimentos finais. Temos falado então, dentro do tema o conflito cósmico entre o bem e o mal, que Satanás tem o seu exército. E a Bíblia, para que possamos ser orientados, para que possamos ser esclarecidos, para que não venhamos viver no escuro a respeito de quem é quem, qual que é o exército de Satanás e qual que é o exército de Deus, porque a Bíblia também fala do exército de Deus, para que tenhamos esclarecimento a respeito, Deus definiu no Apocalipse um sinal para ambos os exércitos. Deus tem o seu selo, a sua marca, o seu sinal para o seu povo. E começamos a tratar desse assunto no encontro anterior, sobre o selo de Deus. Aqueles que vão receber o selo de Deus terão uma identificação que você e eu poderemos identificar, porque a própria Bíblia explica qual que é esse selo. E temos que embasar a nossa fé naquilo que a Bíblia diz. E se você não encontra no Apocalipse que fala sobre o selo, se ali não está dizendo qual é esse selo, você vai encontrar a chave, a resposta a respeito disso em outros livros da Bíblia. Assim funciona o Apocalipse. Porque o Apocalipse retém 70% dos seus simbolismos, explicando a chave daquilo que está ali nos símbolos do Apocalipse, está no resto da Bíblia. Do Gênesis até o último livro ali, Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e também os demais livros do Novo Testamento. O Apocalipse, então, possui as suas informações explicadas em outros livros da Bíblia. Deus elaborou assim para que nós entendamos que, para identificarmos cada um de nós com Ele, precisamos estudar com sinceridade, com humildade, toda a Bíblia. Então, nesse empenho, nesse desejo de conhecer a verdade, de ter esclarecimento de Deus,
Deus contempla os seus e esses conhecem a verdade e assim essas pessoas estão prontas para receberem o selo de Deus. Vamos ver isso lá em Apocalipse 1? Veja só o que diz o capítulo 1, o versículo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Fazendo uma referência agora para o tempo do fim. E diz assim: ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. E o verso 3 conclui dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja, aqui na introdução do Apocalipse, aqui identificou que aqueles que serão beneficiados com as instruções contidas no Apocalipse são os servos de Deus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, aqueles que realmente se submetem à autoridade de Deus. Aqui já há uma dica daqueles que serão selados, daqueles que vão conseguir identificar o selo de Deus conforme este livro profético, o Apocalipse, nos aponta. São aquelas pessoas que se submetem e é por isso que são tidas aqui como servos. São pessoas que se empenham na causa do seu Senhor. E quando nós lemos aqui o versículo 3, bem-aventurado os que ouvem e os que obedecem, os que guardam, né? Vamos ler de novo o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. Então, esse verso 3 é uma declaração de que se você pode ler e guardar, significa que você pode entender. Deus não iria pronunciar uma bem-aventurança para uma pessoa que, se o ser humano fosse incapaz de entender o que está revelado aqui nesse texto profético. Então, neste livro profético. Então, quando o Apocalipse começa com essas palavras, aqui nós estamos vendo a garantia de Deus que podemos não só ler, mas podemos identificar o que está sendo dito aqui nesse livro profético de linguagem alegórica. E como isso é possível? É pesquisando toda a Bíblia. Então, assim, ao lermos e ao obedecermos, nós seremos bem-aventurados. Deus aqui já dá uma dica daqueles que pertencem a Ele. No tempo do fim, o exército de Satanás poderá haver muitos chamados cristãos, muitos líderes religiosos que chegam na sua liderança, na sua capacidade, chegam a reunir milhares e milhares de pessoas em suas igrejas, fazem as pessoas chorar, fazem sermões lindíssimos, impressionantes, a colocação que eles fazem, ganham o aplauso da multidão. No entanto, Deus está querendo nos revelar que muitos desses não fazem parte do seu aprisco. São ovelhas não, são os bodes de Satanás, porque as ovelhas pertencem a Cristo, né? No entanto, Satanás tem aqueles que são disfarçados de ovelha. Lá diz a Bíblia que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros se transformam em ministros de justiça. E é por isso que Deus tem a Bíblia para fazer com que fiquemos esclarecidos, fiquemos informados quem faz parte do exército de Satanás e quem faz parte do exército de Deus. Aqueles que fazem parte do exército de Deus, começamos a tratar de uma forma especial ontem, né? No último encontro, quer dizer, falamos que aqueles que estudam toda a Bíblia e vão identificar o selo de Deus justamente por esse ato. Ao lermos do Apocalipse sobre o selo de Deus, o Velho Testamento vai estar explicando o que é esse selo de Deus. E aqueles que não fazem parte do exército de Deus podem até ministrar nas igrejas, podem ler a Bíblia, podem fazer sermões lindíssimos, podem se envolver com fenômenos, curas, milagres, podem profetizar para as multidões, enfim. Mas a Bíblia declara que esses são aqueles que não se empenham em se identificar com a Bíblia. Eles leem a Bíblia, mas em partes.
são convenientes. Usam a Bíblia de acordo com aquilo que será conveniente para eles, para receberem aplausos, para que os holofotes sejam colocados sobre eles, e assim eles procuram o reconhecimento humano de uma forma ou de outra. Eu sei que Satanás, ele pega esses cristãos nominais, até líderes impressionantes, líderes de destaque, e coloca para o lado do seu exército. O importante são pessoas que negam a palavra de Deus de um jeito ou de outro, que coloca o seu pensamento, a sua posição, os seus conceitos acima daquilo que é o assim diz o Senhor. Então, sendo que a postura desses é assim, mesmo tendo a Bíblia, adulteram coisas da Bíblia, não apresenta como a Bíblia diz, essas pessoas Satanás toma para o seu exército. E como que você aí vai identificar quem é quem? Quem faz parte do exército de Satanás e quem faz parte do exército de Deus? Quanto ao exército de Deus, eu já disse, aqueles que se identificam com o assim diz o Senhor, do Gênesis ao Apocalipse. E quando fala do selo de Deus, é Deus dizendo, olha, você reconhece quem são esses? Quem é que tem esse selo? E o selo está apontado aqui na Bíblia. Nós já falamos no encontro anterior. Então, quando fala do sinal da besta em Apocalipse, capítulo 13, ao ler toda a Bíblia, é a mesma coisa. É Deus dizendo, olha, você está vendo uma multidão, você está vendo que o mundo está se unindo debaixo de um sinal que se opõe ao selo de Deus. Então, temos que ficar antenados, ficar em alerta, porque a Bíblia já está dizendo quem é quem, para que nós identifiquemos ambos os exércitos, que estão se definindo agora no tempo do fim. Evidentemente, o encontro de hoje eu não vou repetir o que foi falado no encontro anterior. Nós falamos que o selo de Deus é os 10 mandamentos. No entanto, mais do que os 10 mandamentos, de uma forma mais detalhada, a propósito, de uma forma mais detalhada, além dos 10 mandamentos, a Bíblia define o selo de Deus como sendo o santo sábado que Deus separou lá na criação. Não para judeu, não para uma raça específica na terra, mas para o seu povo. É um sinal que Deus deixou para identificar ele como Criador e o homem como sendo a criatura. É uma aliança entre ambos, Criador e criatura. E eu havia dito que o sábado, ali do quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11, fala sobre o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado. Deus deixou como exclusividade para dar autoridade aos outros 9 mandamentos, completando os 10. Eu expliquei que o número 10 é um sinônimo de resumo. Então, quando fala de 10, ali está sintetizado toda a vontade de Deus, que excede aquilo que está na letra dos 10 mandamentos. A pessoa, então, deve guardar os 10 mandamentos e guardar toda a vontade de Deus, porque ao fazer isso, ela está se submetendo ao seu Criador. Quando a pessoa obedece a Deus em muitas coisas e rejeita qualquer parte do decálogo, ela se torna transgressora de toda a lei de Deus. Tiago, capítulo 2, dos versículos 10 ao versículo 12, nós explicamos isso. Então, toda a lei de Deus é o que evidencia o seu caráter, a sua personalidade como santo, como sendo perfeito. E quando o homem se submete a toda a vontade de Deus, sem tirar, sem diminuir ou acrescentar aquilo que Deus falou, essa pessoa então está se colocando como filho de Deus, como servo de Deus e está fazendo parte desse povo que será selado. Os 10 mandamentos então é ali a base, a constituição do governo de Deus. Por isso que Deus se manifestava, o seu Shekinah, o seu brilho, a sua glória se manifestava sobre a arca. A Bíblia nos diz isso. A arca contém os 10 mandamentos, porque ali está fundamentado a lei do seu governo. O seu povo deve, então, ser inteirado ali. E o sábado, o quarto mandamento, valoriza todos os demais mandamentos. Explicamos detalhadamente, no encontro anterior, o porquê disso. Porque o sábado aponta para o Criador. Então, sendo que ali aponta para o Criador, valoriza o primeiro, o segundo, o terceiro mandamento e todos os demais mandamentos. Todos eles ganham valor dado ao quarto mandamento, que reconhece o legislador dessa lei. Agora eu gostaria de enfatizar
também algo que foi dito no encontro anterior, que existe uma lei moral. A lei moral, Romanos capítulo 2, a partir do versos 22, ali por ali, você vai ver, nós lemos no encontro anterior, mencionamos no encontro anterior, a lei moral é algo que Deus prescreveu na genética humana. É o senso do certo e do errado, que eu, você e qualquer ser humano em toda parte deste mundo é capaz de assimilar e de entender, né? Uma questão do certo e do errado. E isso que é da parte de Deus no homem é um assunto de bem, é um assunto daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro. A respeito disso, citamos os Salmos capítulo 15, os Salmos capítulo 24. Então, em todas as partes do mundo, existem pessoas íntegras, pessoas de caráter verdadeiro, pessoas que não se vendem e nem se compram, pessoas que são tão justas, tão absolutas no seu dever, assim como a bússola o é ao polo, né? Sempre a bússola aponta para a mesma direção, não importa onde a bússola esteja, sempre estará apontando para o norte. Existem pessoas que têm um caráter assim, que é definido, que é inamovível. E Salmos capítulo 15, Salmos capítulo 24 mostra isso. E Deus vê pessoas que têm esse caráter e a esses, através do Espírito Santo, Deus vai dando oportunidades, vai criando situações, vai, na medida do possível, conforme o tempo do fim se aproxima, Deus vai fazendo com que essas pessoas sejam aclareadas, sejam informadas com respeito à sua vontade e sobre o selo, porque ele vai selar essas pessoas. E de uma forma ou de outra, Deus está tomando providências, ele vai se encarregar que essas pessoas conheçam o seu selo e sejam seladas. Vamos ver lá, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, verso 16. Hebreus não, João 10, o Evangelho de João capítulo 10, verso 16, diz assim: ainda, é Jesus que disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando assim de um ajuntamento que, principalmente, conforme os outros textos da Bíblia nos apresentam, ele vai agora se concluir de uma forma especial no tempo do fim. O exército de Deus. E veja, essas pessoas ouvem a voz de Deus. E é por isso que elas vão se agregando e vão se aproximando conforme a vontade de Deus. Temos aqui ainda no capítulo 11 de João, verso 52. Veja. E não somente pela nação, está escrito aqui, né? E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Então, aqui está o propósito de Deus. E o Espírito Santo vai se encarregar de unir nesse corpo espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, a igreja espiritual, em um só corpo, todos terão esse mesmo objetivo, esta mesma visão e conhecerão a verdade de Deus, porque Deus vê essas pessoas que, mesmo sendo hoje ateias, mesmo sendo hoje pagãs, por falta de oportunidade, mas são íntegras, então é por isso que ainda não abraçaram a verdade, porque todos que são íntegros de caráter, todos que realmente são justos, Deus nos revela na Bíblia, essas pessoas, elas se posicionam ao lado do que é reto, ao lado do que é verdadeiro, ao lado do que é justo. Então, a essas pessoas que você encontra em todas as partes do mundo, em cada nação, tribo, língua e povo, essas pessoas retas, íntegras, que ouvem a voz de Deus, elas chegarão um momento que todas falarão a mesma linguagem, porque todas serão esclarecidas. É por isso que Jesus falou lá em São Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em todas as nações, a testemunha a todas as nações, então virá o fim. E aqui Deus vai unir os seus antes que ele volte através desse povo fiel, esse povo seleto e íntegro de caráter. O Espírito Santo vai uni-los em uma só fé. Ainda em São João capítulo 12, verso 32, nós lemos assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja, a nível global, na verdade. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse todo aquele que nele crê envolve pessoas do mundo todo, porque Deus amou o mundo. E o assunto da salvação é para o mundo todo. Temos ainda em Atos 18, verso 10. Veja o que diz aqui. Pois eu sou contigo, é Jesus que falou a Paulo, né? Disse assim, pois eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer o mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Paulo estava na cidade de Corinto, e Deus estava animando Paulo para que ele pregasse ali para aquele povo idólatra lá de Corinto, para que ele não temesse, para que ele não desanimasse, porque Deus estava com ele, e ele explicou o motivo. Por que ele deveria continuar? Porque havia tem muito povo nesta cidade, terminou o verso 10. Atos capítulo 18, verso 10. Atos 18, 10. Então no final, Deus falou para Paulo que ele tinha muito povo ali. Assim então, é em toda a terra. É por isso que você lê em Apocalipse 18, verso 4, falando da grande Babilônia, a grande cidade espiritual, que corresponde a todos os poderes seculares e religiosos ao redor do mundo, que estarão se unindo, fazendo parte do exército de Satanás. Então, esta conglomeração de povos, de conceitos, de ideologias, de filosofias, que estão falando a mesma linguagem, procurando se envolver num laço de união entre eles, através do sinal que você vai identificar, para saber quem são eles, porque a Bíblia deixou essa orientação justamente para isso, para que você saiba quem são eles. Então, essa grande cidade babilônica, que é o exército de Satanás, Apocalipse 18, verso 4, Deus fala, sai dela, povo meu. Em outras palavras, Deus tem o seu povo que está ali, na ignorância, ainda nos dias de hoje, fazendo parte daquilo que está errado, está lá no erro, mas é povo de Deus. Por que é povo de Deus? Porque são pessoas, conforme Salmos 15, Salmos 24, são pessoas íntegras, da cabeça aos pés. E a esses, Deus está convencendo, a esses, o Espírito Santo tem acesso, e conforme vai vindo a oportunidade, ele vai chamando, vai unindo, vai esclarecendo, e no final, Deus terá o seu exército, que será selado, porque são pessoas que se submeteram à orientação, ao chamado de Deus. E os outros continuarão com seus conceitos, as suas filosofias, mesmo assim estarão falando de união. E não sabe que estão num barco furado ali, é o exército de Satanás que está se mobilizando, está se formando. Então explicamos que o sábado da lei de Deus é o que define realmente aqueles que pertencem a Deus, correto? E existe a lei natural que essas pessoas do mundo todo, por esse caráter, estão a seguir a voz de Deus. E o que a lei natural diz para essas pessoas? Diz para elas, para mim e para todos os seres humanos. A lei moral, que é uma lei natural, que está lá nos 10 mandamentos, é aquilo que você encontra lá nos 5 últimos mandamentos. Então, o que diz os 5 últimos mandamentos? A partir do verso 12 até o verso 17 de Êxodo capítulo 20. Ali está escrito assim, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Então, esses 5 mandamentos do Decálogo é uma lei natural. Não precisaria necessariamente Deus falar isso para qualquer ser humano, essas coisas, porque qualquer ser humano naturalmente consegue, pela própria razão, que na verdade é a lei moral que Deus colocou na genética de todo ser humano. Então, justamente por causa dessa atitude de Deus, esse ato de Deus ao fazer o homem, essa porção de Deus no homem, o homem então naturalmente identifica essas coisas, a transgressão desses mandamentos, como sendo algo errado. Qual índio, qual ser que está isolado do mundo todo, que não conhece nada de civilização, nada da cultura moderna do ser humano, que viveu ali de modo primitivo, qual dessas pessoas não sente na sua própria natureza que é errado roubar, que é errado matar, que é uma coisa ruim desonrar um pai, uma mãe, ou, enfim, furtar, cobiçar, todas essas coisas dos 5 últimos mandamentos
do decálogo, naturalmente essas pessoas percebem. Alguma coisa lhes diz que está errado na hora que eles vão praticar um ato contra os mandamentos, essa parte do mandamento. Então aqui nós vemos o lado natural da lei. Está prescrita no código genético de todo ser humano. E os 3 primeiros mandamentos do decálogo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. A propósito, a ordem de Deus sobre o 2º mandamento, para não se fazer imagem de escultura, é porque Deus não quer ser visto como um Deus que é carregado pelos homens. Ele não é algo que o homem define por si mesmo. Não é o homem que carrega Deus, mas é Deus que carrega o homem. Mas, entre outros motivos, existe este. E Deus definiu, não farás para ti imagem de escultura, não se prostrará a elas e tudo mais. O 3º mandamento é, não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. Enfim, já vimos sobre os 5 últimos mandamentos do decálogo. Agora, sobre esses 3 mandamentos, esses 3 primeiros mandamentos do decálogo, ali esclarece algo que você passa a conhecer depois que aprende sobre Deus através da Bíblia. Agora você tem uma lei espiritual falando em você. Então, espiritualmente falando, esse lado moral se desperta de forma espiritual. Você percebe que Deus é o Deus único, de acordo com a Bíblia. É um Deus absoluto. É um Deus que deve receber respeito. Você não deve pronunciar o seu nome de forma vã, de forma frívola. E você passa naturalmente, porque você teve contato com Deus, você teve orientação de Deus no campo espiritual, Deus então te esclarece esses fatos. Você não fará nenhuma imagem, nenhum ídolo e se prostrará diante desses ídolos, porque você sabe que existe um soberano nos céus. Então as pessoas, quando olham os 5 últimos mandamentos e os 3 primeiros mandamentos, qualquer cristão entende com facilidade da importância desses mandamentos. Aí fica a questão sobre o 4º mandamento. Existe um quê a respeito desse 4º mandamento? 4º mandamento. Porque muitos dizem, por que eu vou guardar o 4º mandamento? Que fala para santificar, para descansar no 7º dia da semana. E aí colocam uma enxurrada de objeções a respeito desse 4º mandamento. Nós pretendemos explicar nos encontros posteriores tudo aquilo que costumam levantar com respeito à guarda dos mandamentos de Deus, de todos os 10 mandamentos, e em especial contra o sábado. Vamos usar nos encontros seguintes os textos do Novo Testamento que os evangélicos, os pentecostais, os cristãos aí por fora que não guardam os 10 mandamentos, conforme a Bíblia diz, eles usam o argumento com base em alguns textos do Novo Testamento. E dizem que o que está lá no Velho Testamento caducou. É uma lei transitória que Jesus aboliu lá na cruz do Calvário. E apresentam até textos que, se você olhar fora do contexto, se você analisar os textos apontados por eles de forma rápida, você vai chegar à conclusão de que eles estão certos, né? De que eles realmente estão afirmando algo bíblico. Porque eles leem na Bíblia que o sábado caducou, que agora não somos julgados pelo sábado, nem pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Alguns fazem diferença entre dias e dias, mas para Deus todos os dias são iguais. Então, existem textos assim que, se você analisar de forma rápida, sem analisar conforme Deus requer que analise, você vai tirar conclusões precipitadas e erradas, né? Porque Deus é eterno e a lei é uma expressão exata do seu caráter. Os homens mudam as leis porque os homens são falhos, então eles precisam fazer ajustes constantemente nas suas leis, porque as suas leis correspondem ao caráter do homem. A natureza mutável, corrupta do homem vai se alterando e os homens vão mudando as suas leis, e nós pensamos que Deus tem esse tipo de atitude. É um tipo de rei, um tipo de monarca, um soberano que erra e precisa fazer alterações. Mas partindo desse princípio que Deus é imutável, que Deus é eterno, conforme diz Malaquias 3, lá em Tiago 1, verso 17, que em Deus não há sombra de variação nenhuma, não há mudança nenhuma. Jesus chegou a dizer, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Enfim, a Bíblia esclarece uma infinidade
de textos que provam que Deus e a sua lei são imutáveis, são tão eternos quanto ele. E de forma que não poderia o homem colocar a sua personalidade, o seu caráter mutável, errante e defeituoso, como se fosse o mesmo caráter de Deus. Assim nós temos que partir desse princípio, que se Deus é eterno, a sua lei também é. Aquilo que você encontra ali no Novo Testamento, ou em alguns livros do Novo Testamento que fala que a lei caducou, nós vamos estudar sim, para deixar você bem esclarecido a respeito. O importante é você ter as orientações da Bíblia e você vai realmente, ao nos acompanhar, ao estar conosco nesses estudos, você vai entender detalhadamente o que a Bíblia diz a respeito da lei de Deus, a respeito do seu sábado, instituído lá na criação, e o que a que esses textos lá do Novo Testamento se reportam. O apóstolo Paulo e outros escritos que você encontra no Novo Testamento, o que eles querem dizer quando falam de coisas que parecem fazer com que a lei caducou. O fato é que as pessoas aí fora que defendem que a lei caducou, eles dizem que dá para aceitar os 9 mandamentos, fora o sábado, porque o sábado, guardar o 7º dia da semana, eles não encontram lógica para isso e descartam. Bem, acontece que a Bíblia chama a lei como sendo a sua aliança. E de uma forma especial, o sábado de Deus é a aliança de Deus. E o que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer que a aliança é um pacto que faz, um acordo que faz entre duas pessoas. No caso, se o sábado é tido como aliança e ele valoriza todos os demais mandamentos do Decálogo, então vamos analisar ele ali no meio, entre os 3 primeiros mandamentos, que são os mandamentos de caráter espiritual, com os 5 últimos mandamentos, que são de caráter humano, de caráter físico, de caráter natural para o homem. Então, veja, o espiritual com o natural com o humano. Nós temos ali no centro do Decálogo o 4º mandamento. Inclusive o número 4 representa a inteireza, como eu falei aqui, né? Os 4 pontos cardeais, Apocalipse 7, 1 a 3, os anjos ali, norte, sul, leste, oeste, é um sinal de globalizado ali. Então nós temos o 4º mandamento passando essa informação, que isso é geral, que isso é global. Está ali no 4º mandamento, justamente para esta conotação. Agora, o que ele tem a ver para importância nos 10 mandamentos? E por que ele é tido como uma aliança? Porque o 4º mandamento fala para trabalharmos 6 dias e descansarmos no 7º dia. Qualquer pessoa do mundo todo reconhece a importância que o homem precisa descansar a cada 7 dias de trabalho. Então isso se torna uma lei natural, porque a própria ciência comprova que no ritmo biológico do homem, o homem precisa ter um momento de repouso a cada 7 dias de trabalho. Na Revolução Francesa, no final do século XIX, ali eles intentaram mudar os dias da semana. Queriam estender os dias da semana para 10 dias, mas não prevaleceu essa ideia. Em canto algum do planeta Terra, o homem conseguiu alterar os dias das semanas, porque a ciência comprova. O homem precisa ter um dia a cada 7 de semana. Cada 6 dias de trabalho precisa ter um dia para servir de repouso. Então esse lado científico, comprovado pela ciência, é um lado natural. Quanto a este fato, as pessoas são inclinadas em aceitarem. Os religiosos, os evangélicos por aí, dizem, bem, esse lado natural eu entendo. O que eles não entendem e refutam da parte do mandamento de Deus, apesar de Deus dizer, olha, tem que ser este dia. É este dia que ele exigiu do povo de Israel, e quando eles se aventavam em descansar em qualquer outro dia, que não fosse o 7º dia da semana, eles eram punidos por Deus. Então, o que esses evangélicos e pentecostais e esses religiosos cristãos que não guardam o sábado, o que eles usam para a defesa da sua posição, do seu pensamento, é que por que tem que ser o 7º dia da semana? Acredita-se e aceitam que tem que descansar
um dia a cada 7. Mas por que o 7º dia da semana? A semana tem desde o seu início até o último dia. E eles dizem, não poderia descansar numa sexta-feira, numa quinta-feira, numa quarta-feira, desde que antes desse dia de descanso trabalhasse 6 dias? Assim estaria descaracterizando o que Deus diz. Não é isso que a Bíblia defende como o assunto do repouso do 7º dia. Deus tinha um dia específico para o povo de Israel e Deus era zeloso em cobrar esse dia específico, o 7º dia da semana. Ele foi reconhecido lá no Decálogo, que era o mesmo dia que foi defendido da criação, mostrando que os ciclos semanais não se perdeu desde a criação até o tempo do Êxodo, porque ali fala, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e Deus toma aquilo como exemplo lá da criação para o povo de Israel. E depois do povo de Israel, lá do Monte Sinai, até Jesus, foi reconhecido também, Jesus reconheceu o sábado como sendo o mesmo dia que foi seguido da semana ininterrupta, desde a criação, desde o tempo de Moisés, e Jesus reconheceu a lei de Moisés, reconheceu os ensinos defendidos por Moisés. Capítulo 24 de Lucas, por exemplo, e São João 5,39, quando Jesus recomenda o estudo das Escrituras, aqueles sábados defendidos do Velho Testamento, com base na criação, é um sinal de que as semanas não foram interrompidas, as semanas não foram alteradas, continuou o mesmo ciclo semanal, a cronologia defende este fato. Então, na Revolução Francesa se aventou a mudar o ciclo semanal, mas o ciclo biológico, né, o relógio biológico do homem não aceita isso. A ciência não aceitou e, a partir dessa tentativa, não houve mais tentativas de mudar um dia a cada 7. Mas aí que está a questão. Por que tem que ser justo o 7º dia da semana? É porque o 7º dia Deus deixou não para que o homem pensasse que ele está guardando porque ele entende, porque ele definiu como santo. Deus não deixa o homem interferir naquilo que lhe pertence. Afinal, a Bíblia fala que o sábado é o dia do Senhor. Então não se trata do homem definir aquilo que ele acha que é santo, aquilo que ele acha que tem lógica, e ali ele vai seguir porque a sua razão conseguiu conceber aquilo. Quando Deus disse para Adão e Eva, de todos os frutos das árvores do jardim, você poderá comer, vocês poderão comer, mas da árvore que está no meio do jardim, vocês não poderão nem sequer tocar neste fruto, muito menos comer. Quando Deus fez essa definição, não é porque no fruto havia algo repugnante, algo venenoso, que pudesse ali matar o casal. Mas a essência de todo comportamento moral consiste em obedecer sem questionar. Se Deus falou, o casal não tinha que estar buscando uma justificativa plausível do porquê aquela ordenança de Deus. O assunto do sábado é a mesma coisa. O homem não deve estar querendo achar uma justificativa plausível. Por que eu vou ter que guardar o 7º dia? Você deve guardar o 7º dia da semana, aquela semana que Jesus reconheceu como sendo do tempo de Moisés, que foi reconhecido ali no 4º mandamento do Decálogo como sendo a mesma semana da criação. Ou seja, Deus exige porque Ele é o autor da criação e Ele tem a autoridade. É por isso que Jesus chegou a dizer, o Filho do Homem é Senhor do sábado e Ele é o Criador. Então Ele tem a autoridade de explicar como se deve guardar o sábado e da importância daquele dia para o seu povo, como sinal para o seu povo. Então, nós temos ali o 4º mandamento, as pessoas rejeitam, porque não vem ali um lado que realmente possa ser plausível para a razão humana. Mas Deus deixou para selecionar aqueles que obedecem sem questionar. E são esses que obedecem sem questionar que Ele separa, selando esse povo. É o povo dele que não vai buscar seguir os impulsos da sua razão. As pessoas dizem, eu guardo o dia de domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Romanos capítulo 6, dos versículos 1 ao 6, por exemplo, ali fala que para comemorar a ressurreição, Deus deixou o batismo.
Então, é o batismo, quando a pessoa é imergida dentro das águas e ela se ergue, ela é como se tivesse sido sepultada, simbolicamente, né? Sepultada para o velho homem e ressurgida para uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o batismo, Romanos 6, 1 a 6, Deus deixou para representar a ressurreição, para comemorar a ressurreição. Ao instituir um mandamento, colocar o domingo no lugar do sábado, o primeiro dia da semana no lugar do sábado, para comemorar a ressurreição, é acrescentar a palavra de Deus. Não tem autoridade escriturística nenhuma. E ainda essas pessoas alegam que são mais cristãs, porque comemoram a ressurreição de Cristo e o Cristo vivo e gostam de florir, elogiar, mas não sabem que a tradição deles, conforme está em São Mateus 15, verso 3, em diante, e outros textos, a Bíblia fala que a tradição dos homens invalida os mandamentos de Deus. Os homens sempre colocam a sua posição para destruir a lei de Deus e ainda querem se justificar como sendo justos. Mas está na Bíblia, o que está na Bíblia ali? Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20, por exemplo, fala que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. E Deus cobrou o sétimo dia da semana. Não era um sábado que o povo deveria escolher por si mesmo. Êxodo capítulo 31, os versículos 13, 14, verso 17, diz que o sábado é um sinal, é um selo. Então, Deus ele deixou bem claro que é esse o dia que ele vai separar o seu dos demais. E é o sinal, e o Apocalipse fala do selo. Enfim, o que temos então? O sábado, em especial, dentro dos 10 mandamentos, ali no centro dos 10 mandamentos, como sendo o quarto mandamento. O sábado, ele tem o seu lado natural, que é o lado do homem, aliança com o homem, e tem o seu lado espiritual, que pertence a Deus, não aos homens. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, deixa bem claro. Aquilo que pertence aos homens é revelado aos homens, e aquilo que pertence a Deus é só para Deus. Então, o lado espiritual, o homem não tem que estar questionando e falar, eu vou obedecer se eu entender. Mas mesmo que tenha esse lado que o homem possa se sentir meio obscuro, achar que não tem sentido, mas deveria ser assim, mesmo se fosse assim, não tivesse explicação nenhuma do porquê deve-se guardar o sétimo dia, o homem deveria guardar, mas Deus não deixou assim às escuras. Deus explicou o porquê do sábado. O sábado tem muitas explicações dentro da Bíblia da sua importância. E a pessoa que se submete à autoridade de Deus não vai questionar. Ele vai guardar o sábado e vai ver o quanto é benéfico a guarda do sábado. Hoje os homens estão se unindo. Nós vamos falar isso no próximo, no encontro. Vamos ver se dá hoje, mas vamos ver mais aí. Estamos trabalhando nesses encontros, explicando o sinal de Deus, o sinal da besta. Não estou muito preocupado com o momento certo para adentrarmos no sinal da besta, porque eu quero fazer questão que você fique muito bem esclarecido a respeito desse sinal de Deus, para que você não tenha dúvida quando falarmos sobre o sinal da besta, provarmos a respeito disso. Mas hoje as pessoas estão aí guardando um dia espúrio, dizendo que agora guarda o domingo, que é o reconhecimento de todos os cristãos, e não só dos cristãos, o mundo pagão também está se envolvendo na guarda do domingo, o mundo secular está se envolvendo na guarda do domingo, cada um na sua defesa, no seu motivo, né? Os cristãos falam que guardam o domingo em homenagem a Deus, a Jesus que ressuscitou. Não é bíblico esse tipo de observância, é uma tradição humana em cima de um acontecimento verdadeiro, mas colocou essa tradição humana e estão guardando o domingo alegando este fato. O mundo que não usa a Bíblia, o lado político, está usando a guarda do domingo para dizer que é o dia do descanso da terra. O Papa tem viajado pelo mundo falando sobre o pacto global, o pacto do clima, o pacto verde, e precisamos dar um dia de descanso para não lançarmos poluentes, dióxido de carbono no ar, poluindo o ar,
e precisamos dar um dia de descanso para a terra, e eles alegam que é o domingo defendendo este argumento. Os políticos, outros já defendem aqueles que são neutros, eles estão defendendo como sendo o dia da família, o dia em que as pessoas precisam tomar como descanso, enfim, o mundo está colocando seus holofotes nesse sinal ecumênico e não estão percebendo que está indo em contraposição ao sinal que Deus colocou como sendo o sinal que santifica aqueles que pertencem a Deus. Então, o sábado, no centro do Decálogo, tem essa conotação espiritual, porque tem que guardar o sétimo dia, porque Deus disse, e Deus é espiritual. E tem que guardar também porque atinge as necessidades dos homens. Então, tem essa aliança, é por isso que o sábado é uma aliança. É uma aliança entre o Espírito, que é Deus, e o homem carnal, que é limitado, que é mortal, e que cansa e precisa de descanso. Então, atendendo esses dois lados, o espiritual, o carnal, o lado de Deus e o lado do homem, é que foi instituído o sábado como sinal na Bíblia. E nós precisamos, então, reconhecer este fato, que é muito repetido em várias partes da Bíblia, para que no dia do juízo nós não venhamos a ficar confusos, achando que fomos enganados. E se a pessoa chegar naquele momento iludida na guarda do domingo, unida com todo mundo que está trabalhando nesse projeto, nesse sinal, então, se a pessoa chegar naquele momento iludida nessa observância, isso é por conta própria que acontecerá. Vamos ver lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 ao 12 diz assim: olha só como Deus considera a atitude dos homens. Vamos ler a partir do verso 9 até o verso 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9 ao 12, diz assim: a vinda deste iníquo, agora no tempo do fim, a manifestação da obra de Satanás mesmo, diz assim: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, mentira aqui vai explicar no verso 10 que é engano, É a verdade que é a mentira que é disfarçada de verdade. E diz o verso 10: e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Verso 11: por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 1 João 3,4 fala que iniquidade é pecado. E em outras versões fala que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, pecado e iniquidade, tanto um como o outro, é a transgressão da lei de Deus. E aqui fala, eles tiveram prazer no pecado ou na transgressão da lei de Deus. Deus lhes envia a operação do erro para que creiam no erro, para que só no dia do juízo eles sejam despertos, que eles acordem, que eles vejam aquilo que eles escolheram no curso da sua vida. Hoje se iludem, acham que tudo é bonito porque há milagres, há prodígios, há encantamentos, eles choram, eles riem, eles se comovem, enfim. Mas quando chegar lá no dia do juízo, porque eles se entregaram a esses tipos de emoções, de sentimentos, lá no dia do juízo elas vão se despertar tarde demais. Porque a Bíblia está nas mãos dessas pessoas. E aqui está falando que Deus respeita esse livre-arbítrio. Serão julgadas. Tiago, capítulo 2, do verso 10 ao 12, lá explica que seremos julgados com base na lei de Deus, os 10 mandamentos. Eclesiastes 12, verso 13 e 14, diz que todo homem do mundo será julgado com base nos mandamentos de Deus e aos 10 mandamentos. E o sábado, conforme eu disse aqui, ele valoriza todo o decálogo, porque ele aponta para o legislador dessa lei. Ali fala que é o Criador, aquele que fez os céus, a terra e o mar. E ele tem esse elo,
que faz uma aliança com o natural, com o homem, nas suas limitações, no seu lado mortal, no seu lado físico, e faz um elo com o espiritual, os 3 primeiros mandamentos. Então ele tem essa conotação física, porque precisamos do descanso, isso é físico, é o natural do homem, e faz essa ligação com o espiritual, porque pede o 7º dia. Não há necessidade de o lado físico, o lado racional humano entender, porque tem a ver com o lado de Deus. Enfim, toda a Bíblia diz que é os 10 mandamentos a base do governo de Deus e seremos julgados por isso. E nós temos aqui muitas pessoas que dizem, mas acontece que a nova aliança que você encontra ali no livro de Hebreus, o verso 8, por exemplo, fala que Deus estabeleceu, Jesus estabeleceu uma nova aliança ao morrer na cruz do Calvário. Uma nova aliança foi estabelecida, a velha caducou, e ali fala que Deus agora escreve a sua lei no coração e no entendimento, na mente dos homens. Muitos pegam este texto, mas nós vamos explicar, conforme eu disse, em encontros para frente aí, nessas sequências que estamos nesses assuntos aqui sobre o selo de Deus e o sinal da besta, nós vamos explicar alguns textos do Novo Testamento para esclarecer o assunto. Acontece que quando o homem pecou, ele se separou de Deus. Isaías 59, verso 1 e verso 2 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus, então, ele veio morrer para nos reconciliar com Deus novamente. De maneira que quando fala que a nova aliança foi estabelecida na cruz, é que antes o homem ele só podia ter acesso a Deus através do sacrifício de animais, através de sacerdócio, através do ritual do santuário. Tudo aquilo, o livro de Hebreus diz que eram sombra das coisas vindouras. Efésios capítulo 2, Colossenses também fala sobre isso. Então todo aquele cerimonial que, inclusive, já dando um adiantamento do que vamos esclarecer lá na frente, esses cerimoniais do santuário, que eram transitórios, que era apenas um tipo do Cordeiro, do verdadeiro Cristo que viria lá no futuro, eles possuíam nos seus cerimoniais ali do santuário, possuíam sábados cerimoniais, né? E tinha a ver com comidas, bebidas e sangue de ovelhas que era oferecido ali. Então tudo aquilo era um simbolismo da obra redentora de Cristo, que estava para vir ao futuro ali no Velho Testamento. Então, ao Jesus ter morrido pelo homem na cruz do Calvário, o livro de Hebreus explica que o tipo encontrou o antítipo, ou seja, aquilo que apontava para o real se deixou de existir quando o real veio. E tudo aquilo apontava para Cristo. E quando Cristo veio, ele morreu. É por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando a consumação, indicando o fim de todos aqueles cerimoniais que se realizavam no templo, que era um indicativo, era uma profecia sobre a obra de Cristo Jesus a favor dos seres humanos. E quando você lê lá em Hebreus 8, verso 10, e todo o livro de Hebreus está falando que o velho deixou de existir, a nova aliança agora não seria mais em pedras, a lei de Deus não seria mais escrita em pedras, mas seria escrita na mente e no coração do homem. Porque Jesus deixou bem claro, eu citei aqui, ele, ao vir neste mundo, iria atrair a atenção de todos os homens para ele. Então, todos os homens dos 4 cantos da terra, ao tomarem conhecimento do Evangelho, da obra de Deus a favor dos seres humanos, muitos seres humanos ao redor do mundo, iriam, na sua comoção, emocionados, iriam se entregar para Deus. E a lei de Deus seria amada. Não seria mais uma questão de obedecer para viver como era no Velho Testamento. Então, Jesus falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí está a consequência da pessoa que realmente ama a Deus e se comove com a obra dele a seu favor. Mas no Velho Testamento não havia essa medida. Cristo ainda não havia vindo. Era só simbolizado por todos aqueles cerimoniais, aquele derramamento de sangue dos cordeiros. Então, por exemplo, a medida de amor que o homem possuía na época antes de Cristo era efêmera, era tênue. Quando disse assim, amarás ao teu próximo
Então, o nível de amor é a si mesmo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, veja, ali no passado, nós temos uma medida. E era o próprio ser humano a medida daquilo que ele deveria fazer para com o próximo. Mas quando Jesus veio ao mundo, Jesus já ampliou o assunto da lei de Deus. Ele não diminuiu, ele não tirou, ele não cortou nada da lei. Ele veio dimensionar, ele veio aumentar, porque a sua vida foi uma vida que excede aquilo que o homem entende. E o que ele fez pelo homem foi o maior ato de amor do universo a favor do ser humano, que universo nenhum jamais viu algo tão grandioso como o ato do próprio Deus ter morrido, ter vivido como homem, nascido e vivido como homem, sofrido as piores humilhações, os piores maus tratos que qualquer ser humano pode sofrer e finalmente morrer a favor desse ser humano que não merece nada. Então isso comove, de maneira que ao ter feito isso, a medida de amor, Jesus disse assim, amarás o teu próximo como eu vos amei. Veja que antes, no Velho Testamento, a medida era a própria pessoa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Novo Testamento, Jesus, através do seu viver, ele ampliou. Ele disse, amarás como eu vos amei. Então, é aquilo que ele disse para Pedro, perdoarás 70 vezes 7. Então, vai muito mais além daquilo que eles conheciam como perdoar 7 vezes o seu inimigo. Né? Quando Jesus lá em São Mateus 5, falando de como se guardar os 10 mandamentos, ele disse assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher de forma impura, já estará adulterando. Né? Então, eles não conheciam este lado da lei. Eles limitavam porque não havia uma medida de informação e um modelo vivo para que eles pudessem se espelhar. A partir do momento que Jesus veio a esse mundo, tudo foi ampliado. Ele não tirou, e quando Jesus falou em São Mateus 5, dos versos 17 ao 19 ali, não penseis que eu vim revogar a lei, ou até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio da lei será omitido, sendo que até que tudo se cumpra. Então ele não veio omitir, ele veio cumprir. As pessoas que não querem guardar a lei dizem, bem, já que ele veio cumprir, está cumprido, não preciso mais observar. Mas quando ele disse eu vim para cumprir, ele veio para dar exemplo. E é nesses ensinos que ele queria que o homem seguisse o seu exemplo. Ele estava seguindo a lei. O próprio Cristo é a lei personificada, é a lei vivida, é a lei viva entre os homens. E é por isso que ele feria o coração dos hipócritas, feria aqueles que eram superficiais. Então, hoje, quando se prega que a lei caducou, que a lei era uma coisa ruim, são pessoas que não entendem aquilo que Deus ensina na sua palavra a respeito. Então, por exemplo, por que eles apresentam ali Nadab e Abiú? Deus havia dito que eles não deveriam transportar a lei de Deus, através de carros, de bois, deveria ser colocado varas para que a lei fosse transportada. Mas em Levítico capítulo 10, verso 10, fala que quando Davi fez com que a lei fosse transportada e não foi de acordo com a ordem de Deus, estava ali, ao invés de ser transportada pelos levitas, com varas que eram colocadas nas argolas ali da caixa, da arca, né? A arca possuía argolas e havia uma vara que deveria passar por essas argolas para que a arca fosse transportada. A ordem de Deus foi que assim deveria ser feito. E quando Deus diz alguma coisa, o homem não deve procurar ajustar a ordem de Deus aos seus conceitos, às suas filosofias. E eles acharam, no caso, aqui eu estou falando de Uza, né? Eu confundi com Nadab e Abiú. Eu já vou explicar o caso de Nadab e Abiú, que foi lá no templo, Levítico 10. Mas Uza aqui, no caso, ele foi ali... no caso, está lá em 2 Samuel 6, verso 6, verso 7. E o que diz lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 6 e o verso 7?
Uza, quando viu que a arca foi cair, porque os bois que transportavam a arca passaram por um terreno acidentado, e na hora que pendeu a arca para cair, Uza estendeu a sua mão para segurar a arca. Naquela mesma hora, Uza foi fulminado por Deus. Isso deixou Davi, o rei Davi, aborrecido. Por que Deus foi tão implacável desse jeito? E ele, no seu aborrecimento, não entendeu, mas depois ele refletiu e ele pôde perceber que ele havia violado a lei de Deus. Porque Deus foi específico em dizer que a lei deveria ser transportada pelos levitas através das varas que atravessavam as argolas da arca. E sendo que ele negligenciou essa ordem de Deus, aconteceu aquilo para que ele não brincasse mais com aquilo que Deus dizia. Ali está uma referência de que com Deus não é para o homem alterar o que é dito. E isso está explicado ali em 2 Crônicas, capítulo 15, dos versos 2 ao 4 e dos versos 12 a 15. Ao ter compreendido o seu erro, Davi, então ele voltou a se alegrar com Deus e ele voltou a glorificar o nome de Deus. Mas a lição ficou ali de forma dramática, impregnada na sua mente. Com Deus não há como barganhar, não há como o homem acochambrar aquilo que Deus diz. Ali está uma experiência para nós. E o caso de Nadab e Abiú, que eu havia confundido, de Levíticos 10, verso 10, ali em Levíticos, desde o capítulo 10, a partir do verso 1, vai dizendo que Deus pediu para que eles, sendo sacerdotes, e todos os sacerdotes que oficializavam ali no santuário, deveria pegar da brasa do altar, que estava para fora da tenda, né? Da tenda da congregação. Então, deveria pegar da brasa do altar e levar ali para dentro da tenda, e ali dentro da tenda, no lugar santo, existe o altar de incenso, que simboliza as orações. As orações que é uma representação dos méritos de Cristo em favor do homem. O altar de ofertas queimadas, aonde se imolava os cordeiros, era uma representação de Cristo morrendo por nós neste mundo. Estava no pátio do santuário. O santuário representa o santuário celestial. E a brasa que era ali tirada da oferta queimada, aonde havia os sacrifícios, aonde Deus havia aceito o sacrifício, era levado para dentro da tenda, representando Jesus levando os seus méritos para o santuário celestial para oferecer para o homem, em favor do homem perante Deus. Então, esse ato de Cristo na vida real, dele morrer para subir aos céus e adentrar no santuário celestial, o livro de Hebreus, o livro do Apocalipse fala muito sobre isso, era representado através daquela tarefa do sacerdote pegar da brasa do altar de ofertas queimadas lá fora e levar para dentro do santuário, no lugar santo, e colocar daquela brasa, acender o altar de incenso ali, o incensário ali dentro, no altar de incenso. Mas o que aconteceu ali em Levítico capítulo 10, dos versos 1 em diante? Os filhos de Eli, Nadab e Abiú, eles brincaram, acharam que por que usar daquele fogo lá do altar de ofertas queimadas para acender o incenso que estava ali dentro do santuário, no altar de incenso? Por que tinha que ser aquela brasa para acender o incenso lá dentro? Porque, afinal de contas, para eles, fogo era tudo igual. Fogo é fogo. Não precisava ser ali da brasa que tirava ali do altar de ofertas queimadas. Com essa especulação, com esse raciocínio humano de que fogo é tudo igual, eles acenderam aquilo que a Bíblia chama de fogo estranho, um fogo à parte, porque eles tinham a ideia de que tudo era igual. E levaram ali para dentro e acenderam, ou colocaram ali no altar de incenso aromático. A resposta de Deus a essa rebeldia deles, a essa atitude rebelde, foi que Deus fulminou eles também naquela mesma hora. Assim como fulminou Uza, ali fulminou aqueles dois sacerdotes. Por quê? Porque o versículo 10 explica, eles não souberam fazer distinção entre o santo e o profano. Então, as coisas se diferenciam
quando Deus diz que isso é santo, não é para o homem pegar e dizer que é tudo igual. E o homem colocar os seus pontos de vista em cima daquilo que Deus diz. E a mesma coisa você encontra lá em Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí Deus explica, 6 dias é para você. Trabalhe, faça toda a tua obra. Assim Deus fez lá na criação, não porque ele precisava fazer em 6 dias, mas ele fez para servir de exemplo para o homem. Da mesma forma, ele deu o 7º dia da semana, descansou, abençoou e santificou, separou para ele o 7º dia da semana para que aquilo ficasse para o homem. A semana foi dada por Deus ao homem para que o homem se identificasse com ele. Então, Deus obedeceu o lado natural do homem e obedeceu o lado espiritual, fazendo com que o homem cumprisse esse lado espiritual. 6 dias trabalharás, porque você precisa trabalhar. E no 7º dia você vai descansar. Você precisa descansar. Mas o sábado não é teu. O sábado pertence a mim. O sábado é do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho. Enfim, o 4º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11, deixa bem claro de que há uma singularidade. E por que Deus, então, ele era implacável? Ele fulminava no Velho Testamento e deixou de fulminar no Novo Testamento. Porque Deus queria deixar para gerações futuras, principalmente para nós, a informação de como ele é. O que ele entende, o que ele pensa de ser certo. Nós não devemos brincar com o pecado. Neste conflito cósmico entre o bem e o mal, Deus não está brincando nem um pouquinho de ser Deus, de ser justo e de ser verdadeiro. Ele não está fazendo nenhum laço de simpatia com Satanás, com o mal, com a injustiça. Então, quando Deus punia de forma severa aqueles que viveram no passado, é para nos trazer essa informação ao lermos a Bíblia. Não é para dizer, bom, aquela lei era algo ruim e agora temos uma lei boa. O que o Novo Testamento fala que era ruim, que era transitório, que era passageiro, em questão até de sábado, de comida, bebida e tudo mais, era aquilo que era cerimonial que apontava para Cristo. Porque, de fato, todo aquele cerimonial não era uma coisa boa. Matar cordeiro era uma coisa horrível que Deus instituiu por obrigação, para poder salvar o homem, desde que o homem pecou. Imolar cordeirinhos, que apontava para Cristo no cerimonial, aquilo era horrível. E todo aquele envolvimento daquele cerimonial que se exigia ali no Velho Testamento era uma consequência da maldição, a pessoa estando debaixo da maldição da lei. Era para o homem morrer, mas o homem ainda estava sob culpa, porque Jesus ainda não havia morrido. E tudo aquilo era obras que estavam sob a maldição. Mas eram profecias que deveriam perdurar até Jesus ratificar tudo que foi dito. E ao ter morrido, essas coisas ruins deixaram de existir. E é esse ponto da lei que o livro de Hebreus diz que deixou de existir. O apóstolo Paulo, em muitas das suas epístolas, menciona que caducaram. Nós vamos tratar isso, repito. Vamos esclarecer esses detalhes, mas o importante é você estar realmente conscientizado de que Deus não se brinca e Deus exige a obediência extrema do seu povo sobre a sua lei. Em Gênesis capítulo 26, verso 5, ali diz que Abraão foi obediente aos mandamentos de Deus, a toda a lei de Deus. E deixe-me ver qual é o tempo que eu tenho aqui. Temos pouco tempo, vamos avançar mais rápido aqui, senão o nosso tempo nos deixa sem conclusão aqui do nosso assunto. O fato é que Abraão, em Gênesis 26, verso 5, fala que ele foi obediente às leis de Deus, os mandamentos de Deus. E a salvação é pela graça. Mas Abraão estava ali como exemplo daqueles que serão abençoados por Deus, um exemplo de homem íntegro, na Bíblia defende Abraão assim, mas ele foi obediente, e ali está um exemplo. Ele foi um homem que se sujeitou à lei de Deus. E, na verdade, o que eu estou dizendo é que a lei de Deus, ela foi guardada por Abraão. Porque se ele foi guardador da lei de Deus, e a lei de Deus fala do sábado,
E o sábado é algo instituído desde a criação. Não só Adão, como aqueles fiéis, que Sete e outros que deram seguimento à genealogia dos justos do Senhor antes do dilúvio, todos eles, por aquele exemplo de Deus dado lá no Éden, de guardar o sábado, todos eles evidentemente guardaram o sábado, que faz parte da lei de Deus. E quando fala em Gênesis 26, verso 5, que ele guardou os mandamentos, Abraão guardou todos os mandamentos de Deus, fala que ele também era obediente aos mandamentos de Deus, né? Guardou o sábado. E você vê ali, quando Deus tirou o povo de Israel ali do Egito, o povo estava peregrinando rumo ao Monte Sinai. Muitas pessoas que não querem guardar o sábado, o problema é mais o sábado, porque os outros 9 mandamentos, porque chega ao entendimento dessas pessoas, elas se propõem a guardar, mas porque não entende o porquê o 7º dia, aí eles arrumam desculpa em dizer que era para os judeus, era um dia de peso, era um fardo que existiu no passado, uma lei que precisou ser caducada. Enfim, o fato é que eles dão diversas desculpas para não guardarem o sábado. E nessas desculpas, eles dizem que o sábado passou a ser guardado a partir da lei que Deus deu lá no Monte Sinai. Mas acontece que antes de chegar no Monte Sinai, você encontra Deus dirigindo o seu povo rumo ao Monte Sinai. E chega ali no capítulo 16 de Êxodo. Deus ali confere o alimento para o povo de Israel já livre das mãos de Faraó, na peregrinação do deserto. E o alimento que Deus dava para o povo ali era o maná, que vinha do céu. Êxodo capítulo 16 fala que este alimento, o maná, caía todos os dias, desde o primeiro até sexta-feira, caía todos os dias para alimentar o povo de Israel. E quando eles comiam, naquele dia que eles pegavam o maná, não, se sobrasse alguma coisa do que eles pegaram, estragava para o dia seguinte. Então eles tinham que sair todos os dias para pegar o maná, para que, se quisessem se alimentar naquele dia. Porque se fosse guardado, ele estragava, ele apodrecia. Mas acontece que no 6º dia, o maná caía em porção dupla, porque era para o dia 6º, para aquele dia, e era para o dia seguinte, para o 7º dia. Isso está lá em Êxodo capítulo 16. Em outras palavras, a ordem de Deus é que eles não deveriam sair no 7º dia para colher o maná. Por quê? Porque o 7º dia sempre foi reconhecido pelo povo de Deus como sendo o dia santo, um dia especial. E eu havia dito aqui que o 4º mandamento, o sábado, é o que valoriza toda a lei de Deus. Como diz lá em Tiago 2, verso 10 ao 12, eu repito, se você transgride uma lei de Deus do decálogo, você é culpado de toda a lei. Está ali, Tiago 2, 10 em diante. Então Deus, com o seu povo, ele separou o seu povo na observância da lei. E Deus deixou o sábado para identificar se realmente eles eram fiéis. Isso foi antes do êxodo. E você pergunta, como pode isso? Porque Deus comunicava tete a tete. Deus falava pessoalmente com o seu povo, e seu povo tinha esse contato com Deus. Abraão, Isaac, Jacó, e ali chegou o tempo de Moisés que o povo recebeu essa informação de que o sábado, como todas as demais leis do decálogo, eram leis preciosas e eram a lei de Deus. Mas acontece que diz ali, Êxodo 16, que o povo resolveu desobedecer a Deus. Chegou o dia do sábado, a despeito da clara orientação de Deus, eles foram ali no campo para recolher maná. E não encontraram maná. E Deus, desde os céus, vendo essa rebeldia do povo de Israel naquele momento, Deus disse assim, vamos ler o que Deus diz. Está lá em Êxodo capítulo 16, o verso 28. Êxodo 16, verso 28. Veja que interessante a informação que nós tiramos aqui dessa desobediência do povo de Israel. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Veja, Deus não disse assim, até quando recusareis guardar os meus sábados? Pelo contrário, ele dimensionou a quebra deste 4º mandamento.
Porque aqui o assunto do Êxodo 16 é o assunto do sábado, é o assunto da singularidade, da santificação desse sétimo dia da semana. Então, ao invés de falar até quando recusareis guardar os meus sábados, Deus, ele foi mais amplo. Ele falou, até quando recusareis guardar os meus mandamentos, as minhas leis? Aquilo que diz lá em Tiago, capítulo 2, dos versos 10 ao 12. Aquele que diz não matarás, ou não adulterarás, diz também não matarás. Se você guarda um, mas transgride o outro, você é culpado de toda a lei. E aqui, Deus, ele mostra este fato antes do Sinai. O povo já tinha conhecimento dos 10 mandamentos. E quando transgrediram o quarto mandamento, que é a lei do sábado, que o povo estava consciente, Deus colocou esse até quando. Significa que esse até quando é o indicativo que já fazia tempo que eles não observavam as leis de Deus. E é sintetizado ali nos 10 mandamentos. Quando chegou ali no Sinai, finalmente então foi colocado em pedra para mostrar a sua perpetuidade, a sua durabilidade. Quando se escreve em pedra, é para mostrar que é eterna essa lei, ela não deve ser modificada. Então, o homem deveria, ali do passado, o povo de Deus, deveria considerar de que realmente é uma lei imutável. Mas esse episódio de Êxodo capítulo 16 é para nos trazer a informação de que os 10 mandamentos e o sábado é o carro-chefe de todos os 10 mandamentos. É o que faz você reconhecer o legislador, o autor, o criador, o mantenedor de todas as coisas. Então, é ele que está legislando a favor do seu povo, colocando a sua constituição sobre o seu povo. E é isso que vai selecionar o seu povo dos demais povos. Então, esse até quando é para mostrar que a lei já era conhecida. E quando fala lá em Gálatas, por exemplo, capítulo 2, capítulo 3, verso 28 e o verso 29, ali você vai ler que para Deus, a partir do momento de Cristo Jesus, não há mais diferença entre os povos. Vamos ler ali? Gálatas. Infelizmente, hoje nós também vamos adiar o assunto. Não é minha intenção estar adiando assim o assunto do sinal da besta, mas nós vamos ter que adiar porque é muito importante considerarmos esses tópicos a respeito da preciosa lei de Deus. Porque, afinal de contas, trata-se da lei de Deus que nós estamos estudando aqui. Aquilo que os homens estão se unindo para intentar contra esta lei preciosa. E precisamos ficar bem esclarecido pela palavra de Deus a respeito deste fato. E então, nós estamos tomando esse tempo aqui, empurrando o assunto do sinal da besta. Nós vamos ter que deixar para o próximo encontro, porque também teremos que detalhar o assunto do sinal da besta. Mas hoje vamos ainda reforçar o que foi dito no encontro anterior, apenas sobre o selo de Deus. Mas veja, muitos trabalham no que está aqui em Gálatas 3, verso 28 e 29, diz assim: desta forma não há judeu nem grego, falando em Cristo Jesus, Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Então, já vimos, Abraão guardou os mandamentos de Deus, Gênesis 26, verso 5, guardou todos os mandamentos de Deus, isso que é enfatizado ali nesse verso, e agora nós somos descendentes de Abraão. Em Êxodo capítulo 31, verso 13 até o 17, fala que os sábados foi dado de uma forma mais explícita, foi ensinado de uma forma mais declarada ao povo de Deus, que era o povo de Israel, o povo judeu, que depois passou a ser tido como judeu, Então, Deus deixou ali bem claro, nesses textos, Êxodo 31, 13 ao 17, que seria um sinal para sempre entre Deus e o seu povo. E é repetido isso lá no Velho Testamento, era um sinal para sempre, entre ele e o seu povo, nas suas gerações, seria sinal para sempre. Agora, Abraão guardou os mandamentos de Deus.
Já vimos que nesses mandamentos havia o sábado, e Deus enfatizou isso para o povo de Israel, dizendo que seria um sinal para sempre. E agora nós vimos aqui em Gálatas 3, verso 28, verso 29, o apóstolo Paulo falando que não há mais diferença em Cristo Jesus, ao ele ter vindo, morrido e ratificado o amor de Deus para todos os homens, pago a culpa dos homens para com Deus, a culpa do pecado. Então, a partir de Cristo, não há mais diferença entre povo judeu e outros povos. Todos são iguais, nem homem, nem mulher. É lógico que ele não está querendo dizer que a lei de Deus caducou aqui. Pelo contrário, quando ele disse lá no Velho Testamento que o sábado era um sinal para o seu povo para sempre, e quando Paulo diz aqui, agora não há mais diferença, agora significa que o sábado não era uma responsabilidade exclusiva para o povo judeu passar para o mundo, conforme você vê lá em Isaías, capítulo 56, dos versos 1 ao 8, Êxodo, capítulo 19, dos versículos 1 ao 6, você vê Deus comissionando o povo de Israel para ser uma luz para o mundo, mas era o povo de Israel que Deus comissionou para ser esta luz ao mundo. E deveria levar o sábado que Deus confiou para eles para o mundo. Isaías 56, 1 ao 8 e vários outros textos da Bíblia enfatiza esta missão que o povo de Israel tinha com respeito à lei de Deus para ensinar ao mundo. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que agora não há diferença entre outros povos e o povo judeu. Agora é a igreja de Cristo, e independente de raça, nacionalidade, enfim, qualquer tipo que aceitasse Jesus, deveria dar continuidade a essa lei eterna, né? A essa lei que deve ser passada para todas as pessoas. E aqui nós vimos que não é que o sábado deixou de existir agora que Jesus morreu na cruz. Pelo contrário, agora, para não haver diferença, todos os outros povos também devem guardar o sábado. É isso que a Bíblia deixa bem claro. Por que Deus escolheu, de acordo com o Êxodo, capítulo 19, verso 1 ao 6? O nosso tempo já está muito avançado, mas vamos ler, só para que você não fique apenas pensando aí à distância. Deus, a partir do verso 3 ao verso 6, Êxodo 19 diz assim: Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas da águias, e vos trouxe a mim? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar. A aliança faz referência aos 10 mandamentos, né? Se você guardar a minha aliança, sereis propriedade particular dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. O verso 6 conclui a nossa consideração assim: Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando Deus disse assim para o povo de Israel, escolheu eles como uma nação santa e levou eles até Canaã e colocou naquele ponto geográfico da terra, não é porque Deus queria que aquele ponto fosse especial ou tenha algo de especial ali e Deus santificou ali, ou o povo de Israel era especial, nada disso. É porque eles tinham os oráculos de Deus com eles, eles tinham a verdade de Deus com eles, né? E Deus comissionou eles ao viverem, ao abraçarem a verdade que Deus confiou a eles. Deus comissionou esse povo para ser uma luz no mundo. E aquele ponto de Canaã é um ponto que interliga a Europa com a Ásia e com a África. Está no centro. Essa posição geográfica ali é estratégica para evangelizar todos os povos. E à medida que os povos se transitassem ali para fazer seus comércios de um continente para o outro, teria que passar por Israel. Israel, pela obediência às leis de Deus, seria uma nação próspera, uma nação abençoada, e todos os povos, no correr do tempo, na sua comercialização, nas suas idas e vindas ali, passando por ali, iriam ver a prosperidade de Israel e iriam perguntar como é possível tantas bênçãos, tanta prosperidade. Israel então teria a oportunidade de falar a respeito de Deus.
comunicar a verdade para todos os povos. Então não é porque Israel era o Israel e ali a Palestina, Jerusalém era Jerusalém, nada disso. Deus levou ali como uma estratégia de evangelização. Eles deveriam ser a luz do mundo. Mas como diz lá o livro de João, o Evangelho, o povo de Israel foi um povo negligente. Deus chamou o povo através de profetas que enviavam ao povo. Eles rejeitavam as orientações, as admoestações dos profetas. Eles eram martirizados, eles eram humilhados, rejeitados. Finalmente veio Jesus, o próprio Deus veio falar com os homens e, como diz lá o Evangelho, veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então, posteriormente, podemos provar isso lá na frente, ao endurecerem, ao amadurecerem seu coração contra a verdade, o povo de Israel deixou de ser um povo seleto, perdeu a oportunidade de ser a luz do mundo, e Deus então, Jesus comissionou a igreja, e é isso que Paulo defendeu lá em Gálatas 3, verso 28, verso 29. Agora não é mais o povo de Israel que vai trazer a luz ao mundo, mas sim todos os povos que aceitarem a verdade de Deus, aquela verdade que Deus havia confiado para o povo de Israel. Enfim, nós temos que entender que o Deus ele selecionou o seu povo pela guarda dos mandamentos, por suas instruções. E o mundo está expectante de algo estrondoso que está para acontecer. É um conflito final, o mundo está se polarizando, como eu disse, entre o exército de Deus e o exército de Satanás, mas aqueles que fazem parte do exército de Deus, esses serão selecionados, serão diferenciados por guardarem a lei de Deus. E Deus, ele desde o povo de Israel, tensionou mostrar essas coisas, este fato, através da vida do povo de Israel, mas agora ele espera que o seu povo viva esta realidade. Vamos ler para terminar Isaías capítulo 8, verso 16. Existe tanto mais para dizer a respeito, mas sendo que nós temos poucos minutos no nosso estudo em cada encontro, hoje nós tiramos para falar isso e nos outros encontros nós vamos avolumar o assunto e vamos chegar o momento que vamos falar sobre o sinal da besta. Então não fique aí na curiosidade achando que você não vai saber a respeito. Porque se você nos acompanhar nos encontros seguintes aí, nós vamos esclarecer também o assunto sobre aqueles que vão receber o sinal da besta. Nós estamos enfatizando a lei de Deus porque é isso, conforme falamos no encontro anterior, é a lei de Deus que vai identificar os fiéis de Deus em relação aos demais. Para terminar, Isaías 8, verso 16 diz assim: ata o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Então, o povo de Deus será identificado por esta lei, que é a lei da Constituição de Deus. E ela está sintetizada nos 10 mandamentos. Por ora, mais uma vez eu agradeço você, a sua paciência, o seu interesse, por ter estado conosco aqui em mais esse encontro. Quero que Deus te abençoe e peço para que você pense nisso, porque isso é o que vai realmente fazer com que você faça a escolha certa para a tua vida e vai também refletir para a vida das pessoas que te rodeiam, para as pessoas que você ama, para os teus familiares. Enfim, que você pense nisso e até o próximo encontro. Fique com Deus.